Oi gente, meu nome é Amanda e vou contar o caso de Dennis Lort. Joseph Laurent Paul Dennis Lort, ou Dennis, como o nome dele é muito grande, a gente vai se referir a ele aqui apenas como Dennis. Nascido em 10 de março de 1959, no Quebec, Canadá. Ele era o mais novo de 8 irmãos. Infelizmente eu não consegui localizar o nome dos pais dele, mas é dito que todos os filhos foram abusados física e sexualmente pelo pai. Inclusive é dito que ele supostamente gerou uma criança com uma de suas filhas. Então, por essa pequena introdução, a gente já consegue ter uma noção de quão problemática era a relação dessa família. Quando Dennis tinha 10 anos, um dos seus irmãos finalmente conseguiu denunciar os abusos que toda a família, na verdade, que todos os filhos sofriam por parte do pai para a polícia. É dito que ele foi investigado e preso e, consequentemente, foi condenado, só que ele foi condenado a apenas 3 anos de prisão. Ele cumpriu essa pena e, depois de ser liberado, ele nunca mais voltou a procurar a família. Aos 21 anos, o Dennis se juntou ao exército e ele foi servir numa cidade chamada de Halifax, ainda no Canadá, onde ele conheceu a Lisa Levesque, a qual ele manteve um relacionamento estável por algum tempo, antes de se casar em 1980. 2 anos após esse casamento, a Lisa deu à luz ao primeiro filho do casal, e algum tempo depois, em 1983, eles tiveram uma filha. Após o nascimento da filha, o Dennis passou a desenvolver um medo de se tornar abusivo como seu pai. E é aqui que eu preciso abrir um parêntese, porque as ideias dele começam a ficar bastante confusas e preocupantes. Porque a partir desse momento ele passou a expressar a sua vontade de matar toda a sua família e em seguida se matar por conta desse medo de se tornar abusivo. Então assim, a gente percebe o quão sem nexo e preocupante foram as declarações dele a partir desse momento, e era nesse momento que deveria ter soado um sinal de alerta para as pessoas que estavam em volta dele, mas aparentemente não soou. Ninguém fez nada, ninguém prestou atenção. O Dennis era bilíngue, no entanto, ainda que tivesse nascido no Canadá, ele tinha muita dificuldade de falar em inglês. É dito que ele foi alfabetizado em francês, que pelo que eu entendi é muito comum para pessoas que nascem no Quebec, ainda que no Canadá. O Quebec, aparentemente, é um lugar que a maioria das pessoas falam em francês, e por conta disso ele tinha muita dificuldade de falar em inglês. E não demorou muito para ele passar a atribuir os seus fracassos sociais e profissionais ao fato de ele não conseguir falar inglês perfeitamente. Mas logo a origem do seu fracasso mudou e ele passou a acreditar que a culpa de todas as suas frustrações sociais e em todos os âmbitos da sua vida estava diretamente relacionada à soberania do governo do Quebec. Em dado momento, ele passou a desenvolver um ódio pelo partido quebequense, aparentemente por ele não concordar com alguns ideais desse partido. E em pouco tempo ele passou a planejar uma matança como meio de transmitir o seu descontentamento com esse partido. Então a gente consegue perceber que não faz sentido nenhum, nada. E as coisas vão continuar sem fazer o menor sentido até o final dessa história. Nada fará sentido. Então fiquem com essa ideia na cabeça de vocês, que absolutamente nada nessa história faz sentido. Tá bom? Já pulando por o acontecido no dia 7 de maio de 1984, um ano depois dele começar a expressar aquelas ideias preocupantes, o Dennis pediu um dia de folga na base militar onde ele trabalhava naquele momento e disse que precisaria daquele dia de folga para ir cuidar de assuntos relacionados ao seu divórcio com a esposa. Eu realmente não sei se eles estavam se divorciando, mas o fato é que ele não foi resolver absolutamente nada de divórcio. Ele, na verdade, alugou um carro e dirigiu até a cidade do Quebec, onde fez uma visita guiada pelo edifício do parlamento. Após isso, ele foi para um hotel, onde passou a noite do dia 7 de maio, e na manhã do dia 8 de maio, às 9h30, ele entrou no edifício da estação de rádio local, onde se identificou como o Senhor D, onde deixou um envelope lacrado com uma fita de áudio para um dos apresentadores daquele programa de rádio, com o nome de André Arthur. Ele também pediu para que a equipe não abrisse aquele envelope até às 10h30, só que assim que ele saiu, a equipe ignorou o pedido dele e abriu o envelope, descobrindo que a fita que continha naquele envelope era uma declaração dos planos do Dennis, na qual ele declarava que, abre aspas, o governo agora no poder vai ser destruído, fecha aspas.
Por algum motivo, eles demoraram de alertar a polícia sobre os planos do Dennis, e quando eles finalmente resolveram informar a polícia, já era tarde demais, porque o que continha naquela fita já havia sido posto em prática. Às 9h45, ele entrou no edifício do parlamento, vestido com uniformes de combate e armado com 2 submetralhadoras, uma pistola, uma mochila contendo munições e uma faca amarrada na perna. Ao entrar no prédio, ele atingiu fatalmente a recepcionista Camille Lepage e depois feriu um mensageiro que ele encontrou pelo corredor. Em seguida, ele entrou numa sala que era destinada a fumantes e feriu mais uma pessoa, antes de ir em direção à Câmara da Assembleia, onde matou Georges Boyer e Roger Lefrançois e feriu outras 11 pessoas. Ele então, em algum momento ali daquela loucura, ele encontrou o René Jalbert, de 63 anos, que era sargento da Assembleia Nacional, quando o René estava saindo do elevador. O Dennis então olhou para ele e perguntou o que ele estava fazendo ali, e antes que o René tivesse a oportunidade de responder, o Dennis atirou em direção à sua cabeça. Mas felizmente ele errou o tiro. René então, com uma calma inexplicável, conseguiu convencer o Dennis, depois de dizer que também havia sido um soldado, a permitir que vários funcionários deixassem o local. Não me pergunte como esse homem fez isso, mas ele fez. E não termina por aí. Depois disso, ele convidou o Dennis, que, lembrando, estava fortemente armado e havia tentado atirar na cabeça dele, para o seu escritório que ficava no andar de baixo. E o Dennis foi. Eu tô falando pra vocês que a história não faz o menor sentido. Nada nessa história vai fazer sentido. Vocês vão ver que até o final as coisas acontecem assim. Chegando lá, ignorando completamente o risco óbvio que ele corria, ele ficou mais de 4 horas tentando convencer o Dennis a se entregar. Pedido esse que foi atendido às 14h15, quando o Dennis finalmente resolveu se render à polícia. Pelo fato de eu saber que tudo que eu falei aqui aconteceu de forma completamente confusa, sem o menor sentido, eu vou tentar explicar para vocês qual seria o plano do Dennis. É dito que ele pretendia assassinar o primeiro-ministro e outros membros do governo do Quebec. Seu plano era entrar na Câmara da Assembleia durante uma reunião da comissão parlamentar que começaria às 10 da manhã. Porém, ao invés de usar um relógio como se fizesse algum sentido, ele usou como base de horário um programa de rádio local. O mesmo programa que ele havia entregue o seu manifesto anteriormente. Felizmente, naquele dia, o apresentador encerrou sua transmissão 20 minutos mais cedo do que o habitual, o levando a entrar no prédio e fazer o seu caminho até a Câmara da Assembleia, enquanto ela estava praticamente vazia. Ou seja, ninguém que ele queria ferir naquele dia foi ferido ou morto. As pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com a situação. Posteriormente, o Dennis foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica e foi constatado que ele havia organizado seu plano durante um episódio psicótico, acreditando estar agindo de acordo com as instruções dadas por Deus. No entanto, em 1985, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau. Só que em 1995 ele foi liberado com algumas restrições depois de passar por um novo julgamento, porque aparentemente o juiz teria errado ao instruir os jurados de como eles deveriam avaliar os testemunhos dos psiquiatras ouvidos no caso. É dito que ele recebeu tratamento psiquiátrico e aulas de controle de raiva durante os 10 anos em que ele permaneceu na prisão. Ele recebeu liberdade condicional total em julho de 1996, um ano depois de ser liberado, que por sinal foi o mesmo ano em que René, aquela pessoa que foi o herói da nossa história, que conseguiu convencê-lo a libertar as pessoas que estavam ali, faleceu de câncer. E desde que saiu da prisão ele mantém uma vida discreta. De acordo com o Conselho de Liberdade Condicional do Canadá, o Dennis foi liberado da prisão por não representar mais ameaças para a sociedade e, abre aspas, por ter consertado a sua vida apesar de ser responsável por um dos eventos mais notórios da história do Quebec. Fecha aspas. Pois é, tá bom pra vocês? Tem mais. Hoje, aos 61 anos, casado, com um emprego estável, ele vive uma vida tranquila e calma no Canadá. Ele ficou 10 anos preso e depois foi liberado para viver uma vida feliz, alegre e saltitante. É óbvio que os parentes das vítimas ficaram
horrorizados com essa pena e com a liberdade dele, mas nada puderam fazer e ele vive lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E a gente aqui pensando que é só o Brasil que tem leis ruins, não é? E é isso, o caso de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever. Agradeço se você chegou até aqui. Se você tiver alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, por favor, envie esse vídeo para essa pessoa. Ajude, apoie os pequenos criadores de conteúdo. Existe uma playlist que eu sempre deixo aqui no final do vídeo, caso você queira dar uma olhada com todos os vídeos que eu já fiz aqui pro canal. O nosso canal aqui é muito recente, mas já tem bastante vídeo para você maratonar se você quiser. Então, pode dar uma olhadinha caso você queira. Se não houver os casos que você queira... Deixa eu dar tchau. Se não houver os casos que você queira assistir aqui nessa playlist, pode colocar nos comentários que eu vou trazer o mais rápido possível pra vocês, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!